Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui hoje com Solange Mânica, bióloga, ecoeducadora. Obrigado por estar no nosso programa. E vamos conversar sobre vários assuntos um pouco desconhecidos para alguns, né, e extremamente importantes para a nossa evolução, para a nossa vida consciente, para o tratamento e bem-estar do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alimentação. Vamos falar sobre punks, vamos falar sobre vários assuntos aqui interessantes junto com a Solange. Estamos aqui no laboratório, no lugar de trabalho, onde palavras da própria Solange, e pelo que vocês vão ver dentro das imagens depois, um pedaço pequeno, um espaço pequeno, mas que chega a produzir, às vezes, até mais que muita propriedade rural. Bem-vinda, Solange. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Então, estarei com vocês nesse momento para relatar, né, um pouco da minha história de vida, essa vida consciente que eu trago desde a infância, da minha família, lá do interior de Arroio do Meio, onde eu me desenvolvi como criança e adolescente, né? E hoje estou aqui, vim parar depois de muitos anos na cidade e me tornei bióloga e comecei a produzir, me envolver com produção. Fala um pouquinho da Solange, da onde a Solange veio, qual foi o caminho, o percurso que a Solange trilhou, como é que ela chegou até aqui, como é que ela se achou, né, dentro dessa vida. É uma evolução? Tu achou isso no caminho? Como é que... É uma evolução. Então, lá em Arroio do Meio, eu já desde muito pequena, 6, 7 anos, eu ajudando a minha mãe a criar os 5 irmãos, ela com uma lida muito grande dos animais, da roça, apoiando o meu pai, Otávio Mânica, e a mãe, a Iris Maria Guerra Mânica. Então eu sonhava já em ser professora, né? Porque eu observava muito a minha tia, eu estava iniciando no primeiro ano primário, né? E eu achava muito lindo como minha tia ensinava a gente naquela escola lá da linha Mariane, né? Bem no interior de Arroio do Meio. E depois, saindo de casa para trabalhar, para estudar, já com 15, 16 anos, né? Para correr atrás desse sonho, eu comecei a ler, me informar, conversar com muitos estudantes, professores, e me identifiquei muito com a biologia, né? Que já, na verdade, era aquilo que eu vivia, né? Essa vida consciente que eu vivia com a minha família, quase no meio do mato, né? No meio da roça. E também participava do plantio, da colheita, daqueles ensaios que a minha mãe fazia numa horta, onde ela plantava e colhia muitas coisas, desde alface até melancia, pepino, para sustentar a nossa alimentação, a nossa família, né? Então eu aprendi muitas coisas, eu era muito observadora, eu era andarilha, às vezes em quando, nos matos, atrás do meu pai, porque ele ia ver o gado, ia observar as abelhas, né? A produção do mel, e eu andava com ele no mato e também ia aprendendo sobre a vegetação nativa, frutíferas, punks, plantas, né? Que poderia nos alimentar também, né? E colaborar com a produção ecológica, né? Toda essa vida consciente que a gente já desenvolvia. Daí eu, com o tempo, com a minha irmã, né? Precisamente 2 irmãs minhas, nós viemos para São Leopoldo, né? Estudar na Unicinos. Uma veio estudar português, mora aqui em São Leopoldo, a outra tirou bilíngue, né? As línguas, e hoje mora lá fora, cuidando dessas terras e cuidando da minha mãe, né?
E eu fiquei aqui, né? Fiquei aqui e me formei bióloga. E depois de um tempo do estágio probatório e tal, me convidaram para ser coordenadora do Centro Ambiental de Educação Ambiental Ernest Sarlé, que é uma área de 14 hectares na estrada do Valahá, em Lomba Grande, né? Onde nós tínhamos, né? Ainda existe hoje todo esse aporte, né? E uma cozinha experimental bastante grande, onde a gente trabalhava com toda essa alimentação, né? Tudo isso que eu faço, a gente já praticava no Centro Ambiental, envolvendo as merendeiras da Rede Municipal de Ensino, as professoras das escolas, os agentes ambientais, e tinha um cronograma de alunos também. Então, nós praticávamos, os alunos plantavam, colhiam, principalmente as batatas, iacon, cará, a physalis, várias variedades de pimenta, também doce, né? Como o chapéu de bispo, por causa das crianças, pimenta biquinho. Então, eu coordenava todo esse trabalho de vários setores lá, né? Mas uma das coisas que mais, assim, eu me dedicava e focava e me envolvia era com a alimentação. Explica um pouco desse mundo. O que é a punk, onde é que elas estão, como é que elas estão posicionadas, o que a gente pode tirar delas. E principalmente, o que a gente consegue juntar delas e fazer coisas que lá nos passados, né, os nossos xamãs, os nossos pajés, os nossos índios, os nossos avós já sabiam fazer, que era curar pelas plantas, né? Isso. Me explica para nós um pouquinho disso. Então, plantas punk são plantas alimentícias não convencionais, que elas não estão nas listas, na convencionalidade, né? E por isso receberam esse nome. E elas existem desde que existe a agricultura no planeta, né? Desde Rudolf Steiner, o pai da agricultura do mundo, o alemão, né? Que a gente segue até hoje e lê as conferências dele para cada vez aprender mais como lidar com o solo e essa vida mais íntima que uma bióloga, um agricultor, uma pessoa possa ter com as plantas, né? Então, assim, muitas das punks, elas nascem no nosso vaso, no nosso canteiro, e muitas vezes a semente delas vem com o composto que a gente adquire ou na floricultura ou de um agricultor que faz grande área de compostagem com as podas urbanas, né? E as podas também da área rural. Então, geralmente, praticamente todos os compostos que eu conheço, que eu já usei, ele vem carregado de semente das punks. E as punks, elas são companheiras de qualquer plantio, desde o chá, ali do tempero verde, da alface dos pequenininhos, das plantas médias, das plantas grandes, das plantas da agrofloresta, né? A própria agroflorestas, né? Algumas das frutas nativas, elas são punks, e hoje estão sendo usado uma variedade imensa, né, de frutas da mata, coquinhos, que a gente diz as frutas nativas do Rio Grande do Sul, né? Elas, além de manter a umidade no solo, de ser companheiras, elas atraem inseto, elas servem de alimento para os insetos, que não são inimigos dos homens. Os insetos e os bichinhos da horta e da roça, eles precisam se alimentar como nós. Eles são seres vivos, precisam se alimentar e eles vão atrás do alimento, como a abelha vai atrás das flores, né? Então, elas são primordial que elas fiquem, né, na roça, cuidando do solo. E depois o agricultor colhe a cebola, colhe a batata, a catofla, né, a batata doce, colhe o amendoim, e daí essas plantas punk ficam lá cuidando do solo na época do verão, pós-colheita. E daí só um pouquinho antes dele fazer a nova safra, plantar, arar ou capinar, né? Ele vai passar com uma máquina, com arado, ele mesmo com a enxada, ele vai triturar um pouco dessas punks, como o picão,
né? Que dá muito na roça, o picão e o caruru. E também a cerália, que é uma planta excelente para dar para o leite, que contribui com o leite, né? Então a minha mãe dizia na minha infância: Solange, tudo que a vaca come nós podemos comer, porque tudo que ela come praticamente só punks. E a minha mãe já me ensinava antes de eu estava longe da biologia, antes de saber que punk era punk. E a minha mãe já me dava aula de biologia. Então ela dizia: Solange, a vaca é o animal desse planeta que mais seleciona o seu alimento. E é por isso que ela dá aquele leite de qualidade, aquela nata, aquela manteiga, né, quichimi, todas aquelas variedades que vêm do leite, né, e que a vaca dá. E fora o resto, eu poderia falar aqui um dia inteiro só das qualidades e da importância e da colaboração da vaca, que está nos escritos das 8 conferências mais da agricultura do mundo, no livro de Rudolf Steiner, né? Que faz todo ser humano que fica sabendo de como a vaca contribui para o cuidado da terra, né? E o esterco dela, que pode potencializar 10 hectares e não precisa botar veneno, quem sabe preparar as coisas para a terra com os minerais, as rochas, e o esterco dela jamais vai botar veneno, como foi o exemplo do meu pai. Que é um conhecimento que a gente já teve, que é primordial e a gente não faz, né? Isso. A gente precisa de um intervalo, né? Daqui um pouquinho a gente volta e eu quero, né, na nossa volta aqui, que a Solange fale um pouco para a gente da produção dela, de como ela tira dessas punks, dessas plantas, uma gama enorme de produtos, de farelos, de farinhas, de plantas secas e a usabilidade de tudo isso, né, no nosso dia a dia. Então ela vai trazer isso para a gente daqui um pouquinho. 1 minuto e já voltamos. Olá, estamos de volta no nosso programa Vida Consciente com Solange Mânica, bióloga e ecoeducadora. E agora vamos falar também um pouco mais da produção do conceito de produtos biocêntricos. A Solange vai explicar para nós o que significa esse conceito e explicar também um pouco do fluxo hoje, que é do que tu tens aqui, do que a gente vai estar vendo dentro do programa, como é que tu produz, como é que as punks são produzidas, como é que elas são tratadas e os benefícios que a gente pode trazer delas para a nossa vida. Conta mais um pouco para a gente sobre isso. Então tá. Os produtos biocêntricos, né? Então é um conceito que eu vim amadurecendo a partir das sementes, né? Pensando como eu ia produzir o meu cartão, um banner, esse material também visual, e um nome que integrasse tudo que eu vinha realizando, pensando, né? E que também explanasse e tivesse intrínseco nesse nome o respeito com o reino animal e vegetal, né? Que é uma forma ecológica de ser, né? De ter uma vida consciente, né? Não pensando só em mim, no ser humano, na minha família, mas trabalhar, produzir o alimento para mim, para minha família, e também um pouco mais para mim poder levar para o Ciclo Araçá, para umas 2 ou 3 feiras que eu participo, uma em São Leopoldo e Novo Hamburgo, onde está tendo uma aceitação muito, muito legal das punks e seus derivados, seus produtos, né? Então, pensando várias vezes, escrevendo sobre esse conceito, ficou produtos biocêntricos, né? Bio, que é vida,
né? Um produto vivo, né? E cêntrico, centrado então, claro, no reino humano, né? Nós que vamos comer o alimento, mas respeitando o reino animal e vegetal, não tirando mais daquilo que é necessário para produzir, que é uma produção bastante artesanal, né? Eu trabalho também com as tabelas nutricionais, né? Orientada por uma nutricionista, os livros dela, contato que eu já tive com ela, né? Para aprender sobre isso, que é a Clara Brandão, tabelas grandes, com as colunas coloridas, com papel colorido, para ser bem didático, principalmente para as crianças, né, nas escolas, professores, merendeiros, enfim, todas as pessoas que também frequentam as oficinas. Então, eu tenho esse material didático disponível, né, num kit, numa caixa que eu posso levar para todo lugar que eu vou e as pessoas compreenderem, compararem, né, por exemplo, o que eu vejo numa tabela nutricional de uma alface e o que eu vejo numa tabela nutricional de uma physalis, por exemplo, né? Do poder de uma physalis, de um picão preto, né? De uma batata yacon, de uma batata caraduar. Fazer esse comparativo. E é muito grande a diferença, né? Da quantidade, da potencialidade de proteína, cálcio, ferro, várias vitaminas A, B, C, né? B1, B12, B13, enfim, e outras possibilidades que a tabela nutricional nos indica, né? E aqui, que era um lugar que eu tinha, e eu pensava em construir um lugar mais sustentável, né? Com o sistema de esgoto tratado, né? Com a cisterna de água da chuva que eu tenho aqui para regar parte dessa produção, esse quiosque, esse forno, né? 3 em 1, onde eu desenvolvo principalmente as geleias, né? Os cascaritos de gengibre para garganta, né, com mel, própolis, enfim, alguns produtos precisam ser cozinhados e processados para chegar naquele resultado que a gente almeja para alimentação ou para nossa curar pequenas enfermidades da saúde. Não tem como a gente falar de alimentação, de vida consciente, sem estar diretamente falando o tempo todo do nosso estado de saúde, porque o nosso alimento é a nossa farmácia. Então aqui eu tenho um laboratório e ao mesmo tempo uma farmácia viva, né? Que o que alimenta o corpo alimenta a mente, né? Alimenta a mente, alimenta a alma, né? A alma. E deixa a gente quase que, eu acho que o ano todo feliz, né? Pelo menos eu me sinto assim, né? E já percebi que pessoas que introduzem as frutas nativas, sucos, saladas leves, assim, né? Refresca, alimenta a alma, né? Mantém os intestinos 100% funcionando e me considero muito feliz. Eu acho que a depressão, eu acredito que não vai passar por mim, porque eu vou continuar me alimentando, né? E além de me alimentar e a minha família, eu estou contribuindo com outras pessoas da vizinhança, né? Aqui no bairro, e também realizando oficinas, né? Com as pessoas que ligam, querem saber... Sim, eu ia te pedir para a gente falar um pouquinho das oficinas, ou seja, ok, é muito bom, é importante a gente ter esse conhecimento, mas tão importante quanto é poder levar isso adiante, né? Isso. Então fala um pouquinho para nós das oficinas, como é que é, o que tu ensina. Isso. Então, todas essas possibilidades que eu estou pensando e também já exercitando, né, para além de todo o trabalho de cuidar, né, dessa agrofloresta, dessa estufa, de todos os setores desse meu pátio, né, que eu chamo de pátio sustentável, do bem viver, eu tenho que abrir mão de algumas coisas assim que as pessoas praticam na sociedade, né? Para mim poder organizar oficinas pelo menos uma vez por mês, ou levar uma mesa de degustação na feira, que acontece todos os sábados, a Feira Agroecológica de São Leopoldo e a Feira Viva em Novo Hamburgo, né?
que é uma das atividades do Grupo Araçá, onde eu comercializo meus produtos na feira online. Então, além da feira online, eu tenho um sistema de oficinas, né, que é mensal, e daí eu abro um evento no Face, né, e as pessoas vão conversando comigo e se organizando. Eu só consigo aqui nesse quiosque atender 15 pessoas de cada vez, né? E para poder conversar bem, atender bem, e essas 15 pessoas, pelo menos a maioria, se não todas, poder botar a mão na massa, fazer um pouco de cada atividade. E eu ofereço 2 receitas para praticar. Então eu levo a turma para olhar tudo, com a faquinha, com o podão, e as pessoas vão ajudar a colher algumas coisas que nós vamos usar. Algumas eu tenho que desidratar no desidratador ecológico, né, que eu vou mostrar. Uma semana antes, né, ou 2 antes da oficina, se a gente vai usar farelo, por exemplo, nesse biscoito que é de farelo de pinhão, e vai também farelo de ora pronópolis, e vai aveia, e vai linhaça, né, a semente da linhaça, que a gente estava experimentando no intervalo aqui, é maravilhoso, tá? Uhum. Então, a minha condição, né, porque dá muito trabalho e eu gosto de cuidar com amor, né, e também tem as entregas, atender telefone, aquele trabalho das etiquetas no computador, que eu tenho que imprimir muita etiqueta. Eu estou montando uma pasta, né, sobre as punks, receita, origem, algumas orientações principais, né, para as pessoas não vim assim, não saber, vim na oficina não já sabendo de nada. Algumas pessoas, inclusive, já teve um casal de gourmet, de Canoas, já teve uma nutricionista de Porto Alegre, que já conhece um pouco das punks, né, já se alimenta, né. O pai dela tem uma área e planta, ela mora já mais no centro de Porto Alegre, então ela quis vir ver para poder ver, por exemplo, no caso dela. É uma diversidade muito grande que vem, pessoas urbanas, pessoas da área rural, pessoas, agricultor que vem aqui e diz, bah, mas eu quero comprar esse livro do Valdeli, quero que tu vá correndo na minha propriedade, fazer a identificação das punks na minha propriedade, porque eu quero na próxima feira levar maço dessas punk para comercializar. E o agricultor levou e está me contando que o que ele leva de punk na feira agroecológica, ele vende tudo. Então tem uma boa aceitação aqui em São Leopoldo, principalmente de maços das punks e os meus farelos. Hoje tu saberia dizer quantas espécies tu tem aqui? Olha, um tempo atrás, né, acho que uns 5, 8 anos atrás, que ainda algumas eu estava plantando, né, organizando toda essa produção. Eu fiz o levantamento da agrofloresta. Eu lembro que aqui eu tenho 38 espécies nativas, né, só nessa pequenininha agrofloresta, que eu chamo de mini agrofloresta, né, que é também para receber os passarinhos. Sim. Para receber os passarinhos aqui, que tem alimento para eles também. Agora, das punks, talvez eu tenha mais ou menos umas 30 espécies de punk hoje aqui, mas talvez umas 25, 30 medicinais. Que umas são punks e são medicinais, sim, né? Elas têm dupla função ou tripla função, né? Então, e mais algumas flores, bromélias, presentes que eu ganho, né? Suculentas, tem uma prateleira do viveiro que é só de suculentas, né? E como o saião é uma suculenta comestível e usada para substituir a couve no suco, combinar com algumas folhas de ora pronóbilis, né? Incluir 1 ou 2 folhas do limão junto, né? E também hortelã, né? E em vez de rodela do limão, quem não tem mais limão, mas vai ter o ano inteiro, né, que é uma planta que fica folhosa o ano inteiro, pelo menos aqui em casa, o limoeiro Tahiti. Então eu tenho folhas de limão para fazer o suco com limão, o suco verde, a clorofila, o ano inteiro. Bom, agradeço então a Solange,
É um prazer ter estado aqui neste local, ter conhecido, né, ter tido mais uma aula, que espero que vocês também tenham compartilhado aí todas essas imagens, os conhecimentos, essa riqueza que a gente tem junto da gente, da nossa natureza, né, que é o mundo das punks. Agradeço a presença de todos que estão aí do outro lado e até um próximo Vida Consciente. Gratidão.